Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste quarto domingo da Páscoa, Dia Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e para a Vida Religiosa Consagrada. O texto proposto para também este domingo chamado Domingo do Bom Pastor, o domingo em que nós também realizamos a coleta em nossas paróquias e comunidades, a coleta que se destina para sustento das nossas vocações, promoção das vocações e formação dos nossos vocacionados. O evangelho proposto é João, capítulo 10, versos 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tão bonito esse texto. Um versículo que tantas vezes nós usamos e repetimos, que é o ápice dessa apresentação de Jesus como bom pastor. Ele mesmo se apresenta como bom pastor. O bom pastor que veio, na expressão dele mesmo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Papa Emérito Bento XVI diz que Jesus é o único que pode dar a vida em abundância, porque é o único que pode dar Deus a nós. A vida em abundância é precisamente a vida em Deus. Por isso ele é a porta pela qual a gente entra em Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nele a porta. Tomemos alguns elementos importantes para este evangelho, porque Jesus se compara como pastor e porta. É muito importante, ao mesmo tempo, distinguir, aproximar essas duas expressões. Jesus diz, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quando um bispo toma posse numa diocese, um dos ritos mais importantes é o rito em que o bispo entra na catedral pela porta. Hoje não é à toa que é Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É o dia em que a gente reza pela igreja e contempla a realidade concreta que Cristo tem em nossa vida de continuar sempre entrando pela porta. Ele não entra por um outro lugar. Quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tantas pessoas têm conflito com seu bispo, com sua diocese, com o Papa.
Você acredita que tem gente que tem conflito com o Santo Padre, o Papa? Uns não gostam do Francisco porque diz que ele é tantas coisas e atributos que dá a ele. Outros não gostavam do Bento porque dava-lhe tantos atributos absolutamente peçonhentos, coisa da cabeça de gente maluca e que não aceita. Na verdade, quem recusa a voz do pastor, do Santo Padre, o Papa, quem recusa ouvir a voz do seu bispo na sua diocese, anda seguindo o ladrão e assaltante que não entra pela porta, mas entra por um outro lugar, entra pela internet, entra pela antena do Wi-Fi, dos canais da internet. Influencia você perversamente, começa a colocar em você dúvidas sobre se a voz do seu pastor é de verdade a voz do pastor que Cristo colocou em seu caminho. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre. Eu sempre penso que o porteiro somos nós, os padres. Os padres, os presbíteros, os diáconos, os religiosos e religiosas da vida consagrada. Nossa função na igreja é sermos porteiros. Porteiros e na relação nossa com o episcopo, com o bispo e com o Santo Padre o Papa, viver essa identidade plena de um rebanho unido pela voz. O porteiro abre, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Irmã, irmão, escutar a voz não é simples, ouvir a voz. Na Bíblia, a expressão, o verbo escutar, shema, que significa ouvir, obedecer, aparece no Antigo Testamento, nas pesquisas que eu estou fazendo, em alguns estudiosos falam em mais de 1085 vezes, outros falam mais de 1050 vezes. Alguns dizem que no Antigo e Novo Testamento há mais de 1500 vezes a expressão ouvir, escutar. A Bíblia, nossa, católica, tem 74 livros e 1328 capítulos, 35.453 versículos. Significa que praticamente em cada capítulo da Bíblia aparece o verbo escutar, shema, ouvir. O problema é que nós temos uma crise de escuta. Sério. Nós precisamos qualificar nossa capacidade de escuta. Nós focamos demais nossa atenção e nosso senso crítico na voz e criticamos os pregadores e os pastores, mas nós não temos coragem de fazer uma crítica corajosa, audaz, da qualidade da nossa escuta. Nós precisamos qualificar nossa escuta de ovelha, de rebanho. Não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Quantos conhecem a voz dos estranhos? Um padre, um maluco pregador de qualquer canal do YouTube, da internet, entra na sua casa e você até financia, compra os livros e a bugiganga que ele vende lá, mas nunca deu um centavo para sustentar as vocações da sua diocese, o seminário da sua diocese. E você acha que você tem autoridade ouvindo a voz de alguém que está lá, você mora aqui em Goiânia, está lá em São Paulo, lá no Mato Grosso, lá no Acre, lá onde quer que esteja, essa voz é que manda em você e ainda quer fazer você achar que você tem direito de mandar o Papa ser outro tipo de Papa, o seu bispo ser outro tipo de bispo, o seu padre ser outro tipo de padre. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Como dói ouvir isso, irmã e irmão. É forte demais Jesus chamar a
todos os que vieram antes dele de ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, o mercenário, só quer que você compre produto dele. E o mais interessante, quase todos os poderosos influenciadores das redes sociais, sejam padres, sejam religiosos, sejam leigos, quase todos, ensina você a desobedecer à voz do seu pastor e ainda manda você votar no candidato que ele aponta. Você duvida? Se ele é de ideologia de direita ou de esquerda, não faz a menor diferença. Ideologia é sempre ideologia. Quando a ideologia tira de você a capacidade de escutar a teologia, a voz do pastor que te conduz para Deus, quem entrar por mim será salvo, terá vida em abundância. Ser salvo, ter vida em abundância é ter a vida em Deus. É muito mais do que uma grande transformação sociopolítica econômica no mundo importantíssimo. Não tem cabimento um cristão não lutar por justiça social, transformação da sociedade, superação das desigualdades. Não tem cabimento um cristão não lutar por isso. Mas o que Cristo dá é muito mais do que isto. Irmã, irmão, nesta semana de oração, neste dia de oração, Dia Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e para a Vida Religiosa, reze pelo seu pastor, pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo. Reze. Reze pela comunhão dos bispos da Igreja no Brasil. A guerra da internet é uma guerra que está cheia de ladrões, assaltantes e mercenários que nunca darão a você a salvação. Repito, você patrocina e financia ladrões, assaltantes e mercenários que falam coisas agradáveis a você, que não te chamam à conversão, que não te chamam a um compromisso de amor com quem você vive, perto de quem você está vivo, perto de quem você está e convive. Rouba, mata e destrói. Sabe o quê? Não é sua vida, não. Rouba, mata e destrói a sua fé. Rouba, mata e destrói a sua comunhão na igreja, o seu vínculo com a sua comunidade, o seu vínculo com a sua igreja diocesana. Rouba, mata e destrói porque não escuta. E você, pare de escutar assaltante e ladrão, escute a voz do bom pastor e passe pela porta. Tenha um domingo abençoado. Até a próxima.